Я знаю, что вы ждали. Наверное,
Olá, pessoal! Bem-vindos ao Ali Explica, o lugar onde a gente mergulha fundo nos filmes, séries e tudo que envolve o universo do entretenimento. Aqui você vai encontrar análises completas, curiosidades que talvez você nem conheça e, é claro, minhas opiniões sinceras sobre cada detalhe que faz uma produção se destacar ou não. No vídeo de hoje, vamos falar de um clássico que reuniu alguns dos super-heróis mais famosos do mundo, os Vingadores. Vamos explorar a história, os personagens, os momentos de ação que deixaram todo mundo grudado na tela, e também os bastidores e escolhas incríveis que fizeram deste filme um marco no cinema de super-heróis. Se você é fã de Marvel, ou mesmo se ainda não conhece muito sobre esse universo, fique comigo porque vou explicar tudo de forma clara, divertida e detalhada, mostrando por que esse filme ainda é tão relevante anos depois do seu lançamento. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no Ali Explica. Bora começar a viagem pelo mundo dos Vingadores. Em Os Vingadores, 2012, o universo cinematográfico da Marvel chega de um ponto de convergência, reunindo alguns dos super-heróis mais icônicos já apresentados nos filmes anteriores. A história começa com a introdução de Loki, irmão de Thor, que retorna à Terra com intenções malignas. Loki, que sempre foi uma figura ambígua em relação à sua lealdade, chega à Terra como um agente de caos, com o objetivo de conquistar o planeta e submeter a humanidade ao seu domínio. Ele chega por meio de um portal interdimensional, criado a partir de um artefato antigo, conhecido como Tesseract, uma fonte de energia poderosa e misteriosa, que também serve como uma peça central de interesse para várias facções ao longo do universo Marvel. Desde o início, a narrativa estabelece o tom de perigo iminente e a necessidade de uma força capaz de conter uma ameaça de escala global. Enquanto Loki começa a manipular os humanos e a provocar desordem, a agência governamental SHIELD, liderada por Nick Fury, percebe que as ameaças individuais que os heróis enfrentaram separadamente não são mais suficientes para conter um perigo dessa magnitude. Fury entende que apenas reunindo os maiores heróis disponíveis, com habilidades e talentos únicos, seria possível impedir que Loki concretizasse seus planos. Assim, surge a necessidade de formar os Vingadores, um grupo de super-heróis com capacidades distintas, cada um com suas próprias personalidades e conflitos internos. A ideia de uma equipe não é apenas reunir força física, mas também equilibrar diferentes habilidades estratégicas, inteligência e experiências de combate para enfrentar uma ameaça sem precedentes. O primeiro herói a ser introduzido é Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, um gênio bilionário com uma armadura de combate de alta tecnologia. Stark é retratado como um personagem carismático e arrogante, cuja inteligência e capacidade de improvisação o tornam indispensável, mas também cria tensões com os outros membros da equipe. Em seguida, temos Steve Rogers, o Capitão América, que representa disciplina, liderança e moralidade inabalável. Enquanto Stark depende da tecnologia e da inventividade, Rogers confia em princípios e em sua experiência militar. A tensão inicial entre Stark e Rogers simboliza um dos grandes dilemas centrais do filme, a união de personalidades e estilos muito diferentes para alcançar um objetivo comum. Bruce Banner, conhecido como Hulk, é outro componente crítico da equipe. Banner é um cientista brilhante, mas sua transformação no Gigante Verde é perigosa e incontrolável. Ele representa a dualidade entre o poder destrutivo e a necessidade de controle emocional, servindo como um lembrete constante de que força sem disciplina pode gerar consequências desastrosas. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, é uma agente altamente treinada com habilidades em espionagem e combate corpo a corpo, que atua como mediadora e estrategista.
Clint Barton, o Gavião Arqueiro, embora humano sem superpoderes, é um atirador excepcional e representa a precisão, paciência e coragem humana. Por fim, Thor, o deus do trovão, traz habilidades divinas, força sobre-humana e uma ligação direta com Loki, adicionando uma dimensão pessoal e emocional ao conflito. À medida que os personagens são introduzidos, a narrativa foca em construir não apenas o conflito externo, mas também as tensões internas do grupo. Cada herói possui seus próprios métodos, filosofias e limitações, e a formação da equipe não é imediata. Em várias cenas iniciais, os Vingadores lutam para se coordenar, e suas diferenças ameaçam comprometer a missão. Um dos exemplos mais memoráveis dessa dinâmica é a famosa cena no salão de batalha de Stark, onde os heróis brigam fisicamente e verbalmente, demonstrando o quão difícil é unir indivíduos de diferentes origens sob um único propósito. Este conflito interno é tão crítico quanto a ameaça externa, pois estabelece que a verdadeira força da equipe só pode ser alcançada através da colaboração e da confiança mútua. Enquanto isso, Loki manipula os humanos para abrir caminho para sua invasão. Ele rouba o Tesseract da SHIELD, usando-o para criar portais que permitem a entrada de um exército alienígena chamado Chitauri. Este exército, liderado por Loki, serve como força de choque para conquistar a Terra rapidamente, espalhando destruição e caos nas cidades, especialmente em Nova York. O ataque à cidade é retratado de forma épica, com cenas que mesclam ação, estratégia militar e batalhas de super-heróis, mostrando a magnitude da ameaça que a equipe precisa enfrentar. A invasão dos Chitauri também destaca a necessidade de unir forças, pois nenhum herói individual seria capaz de enfrentar um exército completo sozinho. Durante a preparação para a batalha, o filme aborda temas de sacrifício, liderança e confiança. Nick Fury e a equipe precisam tomar decisões difíceis, incluindo colocar civis em risco, lidar com traições e enfrentar seus próprios medos e limitações. Loki, por sua vez, explora a arrogância humana e a tendência dos indivíduos a subestimarem os inimigos, manipulando líderes mundiais e usando a tecnologia contra eles. Em paralelo, a narrativa também explora a evolução dos personagens, mostrando como cada herói aprende a reconhecer o valor dos outros e a superar seu próprio ego. Esse desenvolvimento é crucial, pois sem essa unidade emocional e estratégica, o grupo não seria capaz de derrotar Loki e seu exército. A batalha climática em Nova York é um ponto alto do filme, combinando ação intensa, efeitos visuais impressionantes e momentos emocionais. Os heróis finalmente conseguem trabalhar em conjunto. Thor enfrenta Loki em combates diretos, enquanto Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro coordenam a defesa da cidade, protegendo civis e combatendo os Chitauri. Cada personagem tem um papel definido, aproveitando suas habilidades únicas, e a estratégia coletiva se torna a chave para o sucesso. A famosa sequência da quebra de porta do elevador e os ataques combinados demonstram que a força da equipe reside na cooperação e no uso inteligente dos talentos individuais. Um dos momentos mais icônicos da batalha é quando Hulk emerge para destruir tanques inimigos, aviões e soldados, criando espaço para que os outros heróis coordenem o ataque. Homem de Ferro, por sua vez, realiza um sacrifício tático, voando em direção ao portal criado pelo Tesseract e guiando uma ogiva nuclear para impedir que os Chitauri reiniciem seu ataque. Este ato mostra como a coragem individual, aliada à da estratégia da equipe, pode ter impacto decisivo em uma escala global. Além disso, a interação entre Thor e Loki conclui o arco do vilão, mostrando tanto o poder do Deus do Trovão, quanto a vulnerabilidade do irmão traidor, que é finalmente derrotado e preso.
Após a vitória, o filme explora as consequências da batalha, incluindo a destruição em Nova York e a necessidade de reconstrução. Mais importante, destaca que os Vingadores, embora bem-sucedidos, não estão isentos de desafios futuros. Cada herói retorna para sua própria vida, mas agora com a consciência de que existe uma responsabilidade coletiva maior. A formação da equipe estabelece uma base sólida para futuras histórias dentro do universo cinematográfico da Marvel, mostrando que a colaboração e a confiança entre indivíduos poderosos são essenciais para enfrentar ameaças de escala cósmica. Além da ação e da aventura, Os Vingadores também se destaca por seu humor inteligente e momentos leves que equilibram a tensão da narrativa. A interação entre Tony Stark e Bruce Banner, por exemplo, proporciona cenas memoráveis de humor científico e sarcasmo, enquanto as diferenças de personalidade entre Capitão América e Stark criam diálogos divertidos e cheios de tensão dramática. Essas pausas cômicas não apenas tornam os personagens mais humanos e relacionáveis, mas também aliviam o ritmo intenso da batalha e do conflito, mantendo o espectador engajado em múltiplos níveis. O filme também aborda temas como liderança, ética e moralidade. A forma como cada personagem enfrenta decisões difíceis reflete diferentes perspectivas sobre responsabilidade e poder. Capitão América, com seu senso de justiça, representa a moralidade tradicional, enquanto Tony Stark simboliza a inovação e a flexibilidade pragmática. Natasha Romanoff demonstra que inteligência e astúcia podem ser tão importantes quanto força bruta, e Hulk revela que até o poder aparentemente incontrolável pode ser canalizado para o bem. Essa diversidade de perspectivas e habilidades é essencial para a narrativa, reforçando a ideia de que heróis não são definidos apenas por sua força física, mas também por sua capacidade de trabalhar em conjunto e fazer escolhas éticas em situações complexas. Ao final, Os Vingadores se estabelece como um marco no cinema de super-heróis, não apenas por reunir personagens populares, mas por explorar a dinâmica de equipe, o conflito de personalidades e o impacto das escolhas individuais em uma escala global. O filme combina ação épica, efeitos visuais de ponta, desenvolvimento de personagens e humor de forma equilibrada, criando uma experiência cinematográfica envolvente e emocionante. Ele deixa claro que, embora o poder individual seja impressionante, a verdadeira força reside na união, na confiança e no trabalho em equipe, conceitos que se tornam centrais para o desenvolvimento de histórias futuras dentro do universo Marvel. Em resumo, Os Vingadores, 2012, é um filme que celebra a colaboração, o heroísmo e a complexidade humana através da lente do universo de super-heróis. Ele estabelece a base para futuras alianças, apresenta vilões com motivações claras e oferece uma narrativa rica em ação, drama e humor. Com personagens memoráveis, batalhas épicas e uma trama bem estruturada, o filme não apenas satisfaz os fãs de longa data, mas também atrai novos públicos, consolidando a importância dos Vingadores como uma força unificada contra ameaças que nenhum herói poderia enfrentar sozinho. A história termina com a vitória sobre Loki e a promessa de futuras aventuras, deixando claro que a união de talentos extraordinários pode superar qualquer desafio, desde que haja confiança, estratégia e coragem. O filme Os Vingadores, 2012, reúne um elenco estrelado de atores que interpretam personagens complexos, cada um com habilidades, personalidades e histórias de fundo distintas, e que juntos formam a icônica equipe de super-heróis. A escolha do elenco foi fundamental para equilibrar os diferentes estilos de atuação e garantir que cada personagem tivesse profundidade emocional, presença em cena e química com os demais integrantes da equipe.
o diretor Joss Whedon trabalhou de perto com os atores para desenvolver as nuances de cada personagem, equilibrando o humor, a ação e a dramaticidade em um filme que exigia tanto sequências intensas de combate quanto interações sutis de caráter. O papel de Robert Downey Jr. como Tony Stark, Homem de Ferro, é um dos pilares do filme. Stark é retratado como um bilionário genial, inventor e playboy, cuja inteligência e criatividade o tornam essencial para a equipe. Downey Jr. trouxe ao personagem seu famoso carisma, humor sarcástico e arrogância charmosa, características que são centrais para o arco do personagem. No filme, Stark é responsável por desenvolver estratégias tecnológicas durante a batalha, incluindo coordenar sistemas de comunicação e armas, e ele assume um papel decisivo no clímax, pilotando a armadura para enfrentar diretamente a ameaça alienígena e proteger a cidade de Nova York. Seu trabalho na tela equilibra momentos de tensão e responsabilidade com piadas afiadas e improvisação, estabelecendo Stark como o coração bem-humorado e espirituoso da equipe, mas também como alguém capaz de sacrifícios heróicos. Chris Evans interpreta Steve Rogers, Capitão América, trazendo uma presença firme e ética ao grupo. Rogers é o exemplo de liderança moral, disciplina e coragem. Evans precisou incorporar a força física e o treinamento militar do personagem, além de transmitir sua firme convicção ética. No filme, Capitão América atua como mediador entre os membros da equipe, tentando alinhar as personalidades conflitantes de Stark e Hulk com Thor e os demais. Ele lidera taticamente os heróis em combate, coordena evacuações de civis e serve como o símbolo do ideal heróico, que inspira confiança nos outros. Evans equilibra cenas de ação, como combates corpo a corpo e manobras estratégicas, com momentos mais reflexivos, nos quais ele mostra a luta interna entre seguir regras e tomar decisões rápidas em situações de crise. Mark Ruffalo assume o papel de Bruce Banner Hulk, substituindo o ator anterior que havia interpretado o personagem em um filme solo. Ruffalo precisava capturar a dualidade do personagem, um cientista calmo, meticuloso e inteligente, contrastando com o alter ego monstruoso e praticamente incontrolável. No filme, Banner é constantemente desafiado a equilibrar sua raiva e poder, especialmente em momentos de combate intenso, quando Hulk se torna uma arma poderosa, mas também potencialmente destrutiva. Ruffalo trabalhou em expressões faciais e linguagem corporal que complementassem a captura de movimentos para a CGI, garantindo que Hulk transmitisse emoção e personalidade. Durante a batalha em Nova York, Hulk se torna crucial, destruindo veículos e combatendo os Chitauri, e Ruffalo consegue mostrar a tensão de Banner em cada transformação, reforçando a complexidade psicológica do personagem. Chris Hemsworth interpreta Thor, o deus do trovão de Asgard, irmão de Loki, e um dos membros mais poderosos da equipe. Hemsworth precisou trazer uma combinação de força física, presença imponente e charme carismático, junto com o sotaque e a postura de um personagem divino. Thor é uma figura central, tanto pela força em combate, quanto pela conexão emocional com Loki, que serve como principal antagonista do filme. Hemsworth mostra Thor como um guerreiro confiante, mas também alguém que aprende a trabalhar com humanos e outros heróis de maneira colaborativa. Ele se envolve em batalhas físicas intensas, voando com seu martelo Mjolnir, gerando trovões e utilizando habilidades sobrenaturais, ao mesmo tempo em que lida com conflitos familiares e morais em relação ao irmão. Tom Hiddleston retorna como Loki, o antagonista central do filme. Hiddleston precisava transmitir carisma, inteligência maligna e vulnerabilidade emocional,
tornando Loki um vilão complexo, capaz de manipular e seduzir os outros, mas também suscetível a falhas e ambições pessoais. No filme, Loki manipula humanos e alienígenas para abrir um portal que permite a invasão de Nova York, enquanto cria conflitos entre os heróis. Hiddleston equilibra momentos de ameaça com humor negro e charme manipulador, garantindo que Loki seja memorável tanto como vilão quanto como personagem tridimensional cuja motivação está enraizada em sentimentos de inferioridade, desejo de poder e conflito familiar. Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff, uma viúva negra, uma agente de espionagem altamente treinada, habilidosa em combate corpo a corpo e em infiltrações. Johansson trouxe ao papel uma combinação de força física, graça e inteligência estratégica. No filme, Viúva Negra atua como mediadora e estrategista, ajudando a coordenar os movimentos da equipe e utilizando suas habilidades de espionagem para neutralizar ameaças antes que se tornem catastróficas. Johansson também mostra a complexidade emocional do personagem, que luta com seu passado sombrio e se esforça para se conectar com os colegas da equipe. Sua presença é essencial, equilibrando a dinâmica masculina e oferecendo perspectiva e inteligência tática nas cenas de combate e planejamento. Jeremy Renner interpreta Clint Barton, Gavião Arqueiro, um herói humano sem superpoderes, mas com habilidades extraordinárias em arco e flecha e táticas de combate. Renner precisou demonstrar precisão, controle e coragem em cena, mostrando que mesmo um humano comum pode desempenhar papel crucial contra ameaças alienígenas. No filme, o Gavião Arqueiro age como especialista em ataque à distância, fornecendo suporte vital durante a batalha em Nova York, derrubando veículos e inimigos estratégicos com flechas equipadas tecnologicamente. Renner equilibra momentos de ação com humor e interações mais leves com outros membros da equipe, humanizando a equipe de super-heróis e mostrando que coragem e habilidade podem compensar a falta de poderes sobrenaturais. Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury, o diretor da SHIELD, responsável por reunir a equipe e coordenar a defesa global contra Loki. Jackson traz ao personagem autoridade, carisma e uma presença imponente que impõe respeito, enquanto mostra inteligência estratégica e habilidade de liderança em situações de crise. No filme, Fury atua como mentor e organizador, orientando os heróis, supervisionando operações táticas e garantindo que a equipe funcione como uma unidade coesa. Ele também introduz elementos de tensão narrativa, como segredos e manipulações calculadas, mostrando que o papel de um líder vai além de apenas comandar e envolve previsões, decisões arriscadas e confiança nos membros da equipe. Outros membros do elenco fornecem suporte fundamental para a narrativa e a construção do mundo. Clark Gregg interpreta Agent Phil Coulson, um agente da SHIELD, dedicado e leal, que serve como elo entre a agência e os heróis. Coulson equilibra momentos de ação com humor e humanidade, demonstrando coragem e paixão, apesar de não possuir habilidades sobre-humanas. Sua presença é central para a motivação emocional da equipe, especialmente nas interações iniciais, que ajudam a aproximar os heróis e estabelecer confiança. O trabalho do elenco foi apoiado por uma vasta equipe de dublês, especialistas em captura de movimento e efeitos visuais. Atletas e coreógrafos ajudaram a criar sequências de ação realistas, permitindo que os personagens como Hulk, Thor e Homem de Ferro parecessem naturais em batalhas massivas. Além disso, os atores precisaram sincronizar suas performances com CGI em tempo real, o que exigiu uma combinação de interpretação física, expressão facial e timing preciso para garantir que a ação parecesse fluida e convincente. O filme também explorou as dinâmicas entre personagens, e os atores precisaram estabelecer química em tela para que a formação dos Vingadores fosse convincente.
As interações entre Stark e Rogers mostraram conflito e respeito mútuo. Thor e Loki trouxeram tensão emocional e familiar, e Banner e Romanoff exploraram humor sutil e compaixão. Cada ator contribuiu para tornar a equipe mais do que apenas uma reunião de poderes. Eles tornaram os personagens críveis, relacionáveis e emocionalmente ressonantes. Durante as cenas de batalha, o elenco foi capaz de equilibrar intensidade física e emocional. Homem de Ferro se sacrifica taticamente. Capitão América organiza a defesa estratégica, Hulk destrói veículos inimigos, Thor enfrenta Loki e Romanoff coordena ataques inteligentes. Gavião Arqueiro fornece precisão e cobertura, enquanto Nick Fury mantém a operação organizada. Essa combinação de papéis destaca como cada ator contribui para o sucesso coletivo da equipe, mostrando que ação, emoção e estratégia são igualmente importantes no sucesso da narrativa. O elenco de Os Vingadores também precisou lidar com o desafio de apresentar personagens que já tinham histórias prévias em filmes individuais. Isso exigiu que cada ator mantivesse a continuidade da personalidade de seus personagens, enquanto adaptava seu estilo para a dinâmica de grupo. Downey Jr., Evans e Hemsworth tiveram que ajustar seus papéis para interagir com outros heróis sem perder suas identidades. Johansson e Renner precisaram equilibrar a ação física com o desenvolvimento de personagem, garantindo que não fossem ofuscados pelos personagens mais poderosos ou icônicos. O resultado do trabalho do elenco foi uma narrativa coesa e emocionante, na qual cada personagem tem sua importância estratégica e emocional. A habilidade de combinar personalidades distintas, estilos de combate e decisões éticas cria uma história rica e multifacetada, permitindo que o público se conecte com cada herói individualmente e com o grupo como um todo. Além disso, o elenco trouxe humor, humanidade e vulnerabilidade para personagens que, sem suas interpretações, poderiam parecer unidimensionais ou distantes. Em resumo, o elenco de Os Vingadores, 2012, desempenhou um papel fundamental não apenas na execução de cenas de ação épicas, mas também na construção de personagens complexos e interações convincentes. Cada ator trouxe habilidades únicas, carisma e profundidade emocional, permitindo que a equipe de Vingadores funcionasse como uma unidade coesa, capaz de enfrentar uma ameaça global. A combinação de humor, estratégia, força e liderança, proporcionada pelo elenco, contribuiu para o sucesso do filme, tornando um marco no cinema de super-heróis e estabelecendo as bases para futuras histórias do universo Marvel. O sucesso do filme dependeu tanto das habilidades individuais de cada ator quanto da química coletiva, mostrando que, mesmo no contexto de super-heróis com poderes extraordinários, o trabalho de elenco e a interpretação humana são essenciais para criar uma narrativa emocionante, envolvente e memorável. Cada membro do elenco teve um papel decisivo, seja nas cenas de batalha, na construção da equipe ou na exploração de temas como coragem, moralidade e sacrifício, criando um filme que combina ação, drama, humor e emoção de maneira equilibrada e impactante. Os Vingadores, 2012, é um marco do cinema de super-heróis, reunindo personagens de filmes anteriores da Marvel em uma única narrativa coesa. O filme é dirigido por Joss Whedon e representa o ponto culminante de anos de planejamento dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele não apenas combina a ação intensa com efeitos visuais impressionantes, mas também constrói uma narrativa focada no trabalho em equipe, na diversidade de personalidades e na complexidade emocional de cada herói. A história começa com Loki, irmão de Thor, chegando à Terra para cumprir seus planos de dominação. Ele utiliza o Tesseract, uma fonte de energia poderosa, para abrir portais que permitem a invasão de um exército alienígena chamado Chitauri. A ameaça é de escala global,
e logo se torna claro que nenhum herói individual poderia impedir esse ataque sozinho. Essa premissa estabelece a necessidade de formar os Vingadores, uma equipe composta por super-heróis com habilidades distintas, personalidades fortes e histórias de fundo diferentes. O filme consegue equilibrar ação, humor e drama de maneira muito eficaz. Cada personagem traz algo único para a equipe. Tony Stark, o Homem de Ferro, com seu carisma e inteligência tecnológica. Steve Rogers, o Capitão América, com sua liderança moral e disciplina. Bruce Banner, o Hulk, com sua força incontrolável e dilema interno. Thor, com poderes divinos e conexão emocional com Loki. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, com sua astúcia e habilidade estratégica. E Clint Barton, o Gavião Arqueiro. O vilão Loki é outro ponto alto do filme. Interpretado por Tom Hiddleston, ele consegue equilibrar malícia, charme e vulnerabilidade. Loki não é apenas um antagonista que ameaça o mundo. Ele também cria conflitos internos, provocando dúvidas e testando a paciência e a colaboração dos heróis. Sua relação com Thor adiciona uma dimensão emocional ao enredo, tornando a ameaça mais pessoal e aumentando a tensão dramática. As sequências de ação em Os Vingadores são espetaculares e, até hoje, impressionam pelo nível de detalhamento e pela coordenação de elementos visuais. A Batalha de Nova York é, sem dúvida, o clímax do filme, reunindo todos os heróis e mostrando o potencial da equipe quando unida. Cada personagem desempenha um papel estratégico. Hulk destrói veículos e inimigos. Homem de Ferro lidera ataques aéreos. Thor enfrenta Loki diretamente. Capitão América coordena civis e tropas, enquanto Viúva Negra e Gavião Arqueiro fornecem suporte tático. Essa coordenação entre os personagens demonstra o poder do trabalho em equipe, tema central do filme. Além da ação, o filme é muito eficaz em usar humor para equilibrar a tensão. As interações entre Tony Stark e Bruce Banner são divertidas e inteligentes, com diálogos rápidos que humanizam os personagens. O humor também ajuda a tornar o filme mais acessível, evitando que a intensidade da ação e do drama se torne pesada demais para o público. Joss Whedon soube equilibrar esses elementos, garantindo que o filme seja emocionante, mas também leve e divertido em vários momentos. Outro ponto positivo é a construção do universo. Os Vingadores não é apenas um filme sobre ação. Ele serve como uma convergência de histórias anteriores da Marvel, conectando personagens e tramas de filmes solo como Homem de Ferro, Thor, Capitão América e Hulk. Isso cria uma sensação de continuidade e recompensa o público que acompanhou os filmes anteriores. Além disso, mesmo para quem não viu os filmes solo, a narrativa do filme consegue contextualizar os personagens, permitindo que qualquer espectador entenda suas motivações e habilidades. O filme também explora temas relevantes como liderança, responsabilidade, sacrifício e moralidade. Cada herói enfrenta dilemas éticos. Tony Stark precisa decidir quando arriscar sua própria vida. Capitão América lida com escolhas estratégicas que podem colocar civis em perigo. Hulk enfrenta a tensão entre controle e destruição. E Natasha Romanoff lida com decisões difíceis que envolvem sua experiência como espiã. Esses conflitos tornam os personagens mais humanos e adicionam profundidade emocional à narrativa, além de reforçar a ideia de que ser um herói envolve muito mais do que apenas força ou poderes especiais. Um aspecto que merece destaque é a química entre o elenco. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner têm uma interação natural e convincente, que faz com que os personagens pareçam realmente uma equipe em desenvolvimento. Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, atua como mentor e estrategista, equilibrando autoridade e humor, enquanto Clark Gregg, como Phil Coulson,
oferece humanidade e motivação emocional para o grupo. O trabalho do elenco garante que cada herói tenha sua relevância e que suas ações impactem diretamente a narrativa. Do ponto de vista técnico, Os Vingadores apresenta efeitos visuais impressionantes, coreografias de luta bem executadas e um design de som que amplifica a intensidade das batalhas. A edição é dinâmica, mantendo o ritmo da narrativa sem perder a clareza das cenas de ação. As cenas envolvendo Hulk e Thor, em particular, mostram um uso avançado de CGI, tornando os poderes e movimentos dos personagens críveis e visualmente impactantes. Além disso, a trilha sonora contribui para a sensação épica, destacando momentos emocionantes e de tensão. Agora, a pergunta que muitos fazem: vale a pena assistir a este filme? A resposta é sim, por vários motivos. Primeiro, ele oferece entretenimento de alta qualidade, combinando ação, humor e drama. Segundo, apresenta personagens complexos e relacionáveis, cujas interações e desenvolvimento são envolventes. Terceiro, a experiência de assistir Os Vingadores no contexto do universo Marvel é enriquecedora, pois o filme serve como ponto de convergência de histórias e personagens que marcaram o cinema de super-heróis nos anos anteriores. Além disso, o filme é divertido para diferentes públicos. Fãs de quadrinhos vão apreciar as referências e a fidelidade aos personagens, enquanto novos espectadores podem simplesmente aproveitar a ação, o humor e os personagens carismáticos. A construção do enredo e a resolução da batalha final oferecem uma sensação satisfatória de conclusão, mas também deixam espaço para futuras histórias e sequências, mantendo o público ansioso por mais aventuras. Outro ponto que reforça o valor do filme é a maneira como ele aborda o trabalho em equipe e a importância da colaboração. A mensagem central de que união, confiança e estratégia são mais poderosas do que qualquer habilidade individual é transmitida de forma clara e impactante. Isso faz com que o filme não seja apenas entretenimento, mas também uma narrativa que pode inspirar reflexões sobre cooperação e liderança na vida real. Em termos de entretenimento e impacto cultural, Os Vingadores é um filme que redefiniu a forma como grandes produções de super-heróis são feitas. Ele estabeleceu padrões para filmes de equipe e definiu o modelo do universo cinematográfico interconectado, influenciando gerações de produções que vieram depois. Sua mistura de ação épica, personagens complexos, humor e emoção é equilibrada de maneira a agradar tanto o público casual quanto os fãs hardcore de quadrinhos. Mesmo com todos os pontos positivos, o filme não é perfeito. Algumas críticas apontam que a narrativa pode ser previsível em alguns momentos, ou que alguns personagens não recebem tanto tempo de tela quanto mereciam. No entanto, esses pontos não comprometem a experiência geral, já que o ritmo é rápido e cada herói tem sua participação significativa em momentos-chave da história. O equilíbrio entre ação, desenvolvimento de personagens e humor compensa qualquer pequena limitação narrativa. Em resumo, Os Vingadores, 2012, é um filme que vale a pena assistir por sua ação emocionante, personagens carismáticos, desenvolvimento de equipe e efeitos visuais impressionantes. Ele combina entretenimento de qualidade com mensagens universais sobre coragem, colaboração e responsabilidade. Tanto fãs da Marvel quanto novos espectadores podem aproveitar a experiência, tornando este filme uma referência obrigatória no gênero de super-heróis. Se você procura um filme que una ação, drama, humor, personagens memoráveis e uma narrativa envolvente, Os Vingadores é altamente recomendado. Ele não só oferece entretenimento épico, mas também estabelece a base para todo um universo cinematográfico que se expandiu nos anos seguintes, criando expectativa e empolgação para futuros lançamentos. Portanto,
Assistir a este filme é, sem dúvida, uma experiência que vale o seu tempo. O filme Os Vingadores, 2012, é um marco no uso de efeitos visuais, VFX, e CGI dentro do cinema de super-heróis, elevando o padrão de qualidade e complexidade para filmes do gênero. Desde os primeiros momentos do filme, os efeitos visuais são essenciais para estabelecer a escala da ameaça, o impacto das batalhas e a criação de personagens que não poderiam existir de outra forma sem computação gráfica avançada. O uso de CGI não se limita apenas às cenas de ação, mas é aplicado também para desenvolver ambientes, transportes, poderes de super-heróis e criaturas alienígenas, criando um universo visualmente coerente e imersivo. Um dos elementos centrais do VFX do filme é o personagem Hulk, interpretado por Mark Ruffalo. Diferente de outros filmes em que Hulk aparece, a produção utilizou tecnologia de captura de movimento para trazer realismo às expressões faciais e aos movimentos do personagem. Ruffalo atuava com trajes e sensores que registravam cada gesto e expressão, permitindo que o CGI transformasse seu corpo humano em um gigante verde com aparência natural. Essa abordagem garante que Hulk não seja apenas um monstro animado, mas sim um personagem emocionalmente expressivo, capaz de transmitir raiva, medo e até humor, mantendo a conexão com a performance do ator. O trabalho de CGI em Hulk exigiu milhares de horas de animação e renderização. Cada músculo, cada gesto de força e até a interação com objetos e outros personagens precisou ser cuidadosamente calculada para que parecesse natural. Durante a batalha em Nova York, Hulk destrói veículos, tanques e soldados, e cada impacto foi detalhadamente planejado para criar realismo e impacto visual. A iluminação, sombra e texturas do personagem também receberam atenção especial, garantindo que ele se integrasse perfeitamente aos cenários reais e digitais. Thor, interpretado por Chris Hemsworth, também teve seu poder realçado pelo VFX. Embora Hemsworth realizasse muitas das cenas físicas, elementos como raios, trovões, voos e impactos de Mjolnir foram criados digitalmente. Os efeitos de energia do martelo Mjolnir são exemplos de CGI sofisticado, que combina partículas, iluminação e animação para criar fenômenos naturais fantásticos, mas visualmente críveis. O objetivo era transmitir tanto a força destrutiva quanto a estética épica do Deus do Trovão, sem perder o senso de realidade dentro do universo Marvel. Outro destaque dos efeitos visuais do filme é o exército alienígena Chitauri. Cada criatura foi criada digitalmente, com designs detalhados que permitiam movimentos fluidos, expressões ameaçadoras e comportamento tático em grupo. Para a Batalha de Nova York, centenas de Chitauri apareceram simultaneamente em cena, exigindo um trabalho avançado de simulação de multidões digitais. Cada inimigo precisava reagir de forma crível a tiros, explosões e ataques dos heróis, mantendo a sensação de um ataque organizado, mas caótico, que representa uma ameaça real. O Tesseract, o artefato que dá início à trama, também é um exemplo de VFX integrado à narrativa. O cubo brilhante é representado digitalmente com efeitos de luz, partículas e energia pulsante, criando uma presença visual marcante sem parecer artificial. O VFX ajuda a transmitir seu poder cósmico, influenciando tanto os personagens quanto o cenário ao redor. O Tesseract serve como elemento central para a narrativa, e os efeitos visuais garantem que ele pareça uma força real e tangível, capaz de alterar a realidade e abrir portais interdimensionais. A invasão em Nova York é talvez o momento mais ambicioso em termos de VFX e CGI. A cena combina imagens reais de Nova York com elementos digitais, como prédios danificados, ruas destruídas, veículos em chamas e milhares de inimigos e efeitos de energia.
Cada sequência de ação exigiu composição complexa, coordenando efeitos práticos com CGI para criar uma sensação de caos organizado. Explosões, fumaça, poeira e destroços foram integrados digitalmente para manter consistência visual em todas as cenas, garantindo que o espectador se sentisse imerso no ataque épico. O uso de CGI também se estende aos efeitos ambientais e de destruição. Por exemplo, quando prédios são danificados ou veículos são destruídos, os efeitos digitais simulam física realista, garantindo que cada objeto reaja de maneira convincente às forças aplicadas. Isso inclui o cálculo de colisões, peso, velocidade e deformação de materiais. O resultado é uma sensação de realismo dentro de um universo claramente fantástico, onde super-heróis e alienígenas coexistem. Os efeitos de voo e combate aéreo também são elementos-chave de VFX. Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., realiza manobras complexas com sua armadura, voando entre prédios, desviando de ataques e lançando mísseis. A captura de movimento, animação digital e composição de CGI permitem que a armadura seja completamente integrada às cenas reais, com efeitos de propulsão, explosões e interação com os ambientes. Cada movimento é cuidadosamente planejado para transmitir velocidade, peso e impacto visual. O Capitão América, apesar de usar mais efeitos práticos do que digitais, também teve seu escudo aprimorado pelo VFX. Reflexos, movimentos precisos, ricochetes e impactos de energia foram adicionados digitalmente para aumentar a sensação de realismo. Em várias cenas, o escudo colide com inimigos e projéteis, e o CGI garante que esses momentos sejam visualmente impressionantes e consistentes com as leis físicas do universo do filme. Outro aspecto importante dos VFX é a integração de iluminação e sombras. Cada personagem digital ou parcialmente digital é iluminado para se adequar ao cenário real. Isso inclui reflexos de luz nos materiais metálicos, como a armadura de Homem de Ferro e a interação de sombras nos prédios e ruas de Nova York. Essa atenção aos detalhes garante que os efeitos visuais não pareçam artificiais e que a imersão do público seja mantida. O trabalho de composição digital também é notável. Em cenas complexas, múltiplas camadas de elementos, como atores, CGI, efeitos de partículas, explosões e fundos, são combinadas para criar uma cena única e coerente. Isso requer coordenação entre equipes de VFX, dublês, direção de fotografia e edição. O resultado é uma narrativa visual fluida, onde cada elemento se encaixa perfeitamente, mesmo em sequências extremamente movimentadas. Além disso, o CGI foi essencial para criar momentos de interação entre personagens e elementos digitais. Por exemplo, Hulk segurando veículos, Thor lançando raios que atingem inimigos e Homem de Ferro carregando mísseis em pleno voo exigem precisão na animação digital para que pareçam naturais. Cada gesto do personagem digital ou aprimorado digitalmente foi planejado para se integrar aos atores reais, garantindo credibilidade na ação. A atenção aos detalhes se estende a efeitos de partículas e energia. Explosões de energia, rajadas de raio e ondas de impacto foram simuladas digitalmente para aumentar a intensidade visual. Cada elemento segue leis físicas plausíveis dentro do universo do filme, criando impacto emocional e visual sem quebrar a suspensão da descrença. Esses efeitos também foram usados para destacar momentos de clímax, como o ataque final dos Vingadores contra Loki e os Chitauri, reforçando a grandiosidade da batalha. O som e a trilha sonora também trabalham em conjunto com o VFX. Cada explosão, impacto de martelo, voo ou colisão é sincronizado com efeitos visuais, criando uma experiência audiovisual coesa. A combinação de CGI, iluminação, efeitos práticos
e mixagem de som faz com que o espectador sinta o poder de cada ataque, a força de cada colisão e a magnitude da batalha. Outro ponto relevante é que os Vingadores conseguiu equilibrar o uso de VFX com performances humanas. Mesmo com personagens digitalmente aprimorados, a emoção e interpretação dos atores são preservadas. Hulk é o exemplo mais claro. Embora totalmente digital na aparência final, cada emoção e expressão facial foi capturada de Mark Ruffalo, garantindo que o personagem tivesse humanidade. Da mesma forma, efeitos em Thor e Homem de Ferro complementam, mas não substituem a atuação dos atores. O filme também foi pioneiro em coordenar grandes sequências de batalha com múltiplos elementos digitais. A invasão de Nova York exige que centenas de elementos digitais sejam renderizados em alta resolução, incluindo inimigos, veículos, explosões, destroços e efeitos de energia. Cada cena exige integração complexa entre equipes de VFX, coreógrafos e diretores, garantindo que a narrativa visual seja clara e emocionante. Finalmente, os efeitos visuais e CGI em Os Vingadores são essenciais para contar a história. Eles não são apenas estética, mas ferramentas narrativas que permitem criar cenários, poderes, inimigos e interações que seriam impossíveis de outra forma. Sem esses elementos, personagens como Hulk, Thor e os Chitauri não teriam o mesmo impacto, e as batalhas épicas não seriam possíveis. A combinação de VFX avançado, CGI detalhado, iluminação realista e integração com atores reais cria um filme que é ao mesmo tempo visualmente deslumbrante e emocionalmente envolvente. Desde o início, o lançamento foi acompanhado de grandes expectativas, devido ao sucesso individual de filmes como Homem de Ferro, Thor e Capitão América. A Marvel Studios investiu pesado em marketing, trailers, eventos promocionais e parcerias estratégicas para garantir que o público global estivesse ciente da magnitude do projeto. O lançamento de Os Vingadores ocorreu inicialmente nos Estados Unidos, com uma estratégia que combinava estreias antecipadas e sessões noturnas em cidades selecionadas. Essa abordagem foi decisiva para gerar expectativa e engajamento do público, além de permitir que o filme estabelecesse recordes de pré-venda e arrecadação nos primeiros dias. A resposta do público foi imediata, com salas lotadas e avaliações positivas em redes sociais e fóruns de discussão, contribuindo para um efeito boca a boca que se espalhou rapidamente pelo mundo. O desempenho de bilheteria doméstica foi extraordinário. Nos Estados Unidos, o filme rapidamente se tornou o maior sucesso do ano, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em território norte-americano. A recepção do público foi impulsionada não apenas pelo interesse nos super-heróis individuais, mas também pelo conceito de reunião da equipe, que foi promovido como um evento cinematográfico único. O público respondeu com entusiasmo à ação, aos efeitos visuais de alta qualidade e à química entre os personagens, resultando em sessões esgotadas durante semanas consecutivas. No cenário internacional, Os Vingadores também teve desempenho fenomenal. O filme foi lançado em dezenas de países, adaptado para múltiplos idiomas e com estratégias de marketing específicas para cada região. A recepção global foi igualmente positiva, com destaque para mercados como Reino Unido, China, Brasil e Austrália, onde as salas de cinema registraram lotação máxima. O faturamento internacional complementou o sucesso doméstico, elevando a arrecadação global para mais de 1,5 bilhão de dólares. Este desempenho fez de Os Vingadores um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos em 2012, consolidando a Marvel Studios como líder no gênero de filmes de super-heróis. Parte do sucesso de bilheteria também pode ser atribuída ao efeito de franquia. O público que acompanhava os filmes solo dos personagens estava ansioso para ver a interação entre eles em uma narrativa conjunta.
Além disso, a Marvel Studios capitalizou na expectativa de fãs, oferecendo merchandising, brinquedos, colecionáveis e produtos licenciados que aumentaram a visibilidade do filme e atraíram ainda mais espectadores para os cinemas. Cada detalhe da campanha promocional foi pensado para maximizar o impacto e garantir que o lançamento fosse percebido como um evento cultural global. O filme também estabeleceu recordes de abertura em vários países. Nos Estados Unidos, a estreia arrecadou mais de 200 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana, tornando-se um dos maiores lançamentos de todos os tempos. Internacionalmente, mercados como China e Reino Unido registraram faturamento recorde em estreias, mostrando que a popularidade dos personagens da Marvel transcende barreiras culturais e linguísticas. Esse sucesso inicial foi fundamental para a trajetória de bilheteria contínua do filme, mantendo-o nas listas de mais assistidos por semanas consecutivas. Além dos números brutos de bilheteria, Os Vingadores também teve impacto significativo em termos de rentabilidade. Considerando o orçamento de produção, marketing e distribuição, o filme foi altamente lucrativo, gerando retorno financeiro substancial para os estúdios e investidores. O sucesso comercial também abriu portas para a expansão do universo cinematográfico Marvel, permitindo que novas sequências e filmes derivados fossem planejados com segurança financeira. O modelo de integração de personagens e eventos demonstrou ser extremamente eficaz em atrair público e gerar receita. Após o sucesso nos cinemas, a Marvel Studios lançou Os Vingadores em mídia doméstica, incluindo DVD, Blu-ray e versões digitais, com lançamento global em datas próximas. A estratégia de home media foi projetada para aproveitar o hype pós-cinema e oferecer ao público acesso ao filme com conteúdo adicional, cenas deletadas, comentários dos produtores e making-of, enriquecendo a experiência para fãs e colecionadores. A inclusão de extras e bastidores contribuiu para a percepção de valor da mídia doméstica, incentivando o público a adquirir o filme mesmo após sua exibição nos cinemas. O lançamento em Blu-ray e DVD foi acompanhado por campanhas promocionais direcionadas, destacando a qualidade de imagem e som, efeitos especiais, trilha sonora e a interação digital entre personagens. Os recursos adicionais permitiram que os fãs explorassem a construção dos efeitos visuais, a gravação das cenas de ação e a criação de personagens como Hulk, Thor e os Chitauri. Esse conteúdo extra aumentou o interesse em revisitar o filme, mantendo o engajamento do público e prolongando a popularidade do filme muito além de sua temporada de cinema. A versão digital de Os Vingadores também foi um componente importante da estratégia de home media. Plataformas de streaming e lojas digitais ofereceram o filme em alta definição, com opções de legendas e dublagem em vários idiomas, garantindo acessibilidade global. A distribuição digital permitiu que o filme alcançasse públicos que não puderam assistir nos cinemas e proporcionou conveniência, reforçando o ciclo de consumo de mídia moderno e solidificando o filme como uma referência dentro do gênero. O desempenho de Os Vingadores em home media também foi significativo em termos financeiros. As vendas de Blu-ray, DVD e downloads digitais representaram milhões em receita adicional, consolidando a posição do filme como uma das propriedades de entretenimento mais lucrativas da década. Além disso, a mídia doméstica permitiu que o filme continuasse a gerar buzz cultural, com discussões, análises e conteúdo de fãs circulando em fóruns, redes sociais e canais de vídeo, mantendo o interesse por anos após o lançamento original. O lançamento em mídia doméstica também incluiu edições especiais e de colecionador, com embalagens diferenciadas, pôsteres, cards e conteúdos exclusivos. Essas edições foram projetadas para atrair colecionadores e fãs hardcore,
incentivando múltiplas compras e criando um valor agregado que ia além da simples exibição do filme. Esse tipo de estratégia aumentou a receita global de forma significativa e demonstrou a importância de diversificar os canais de distribuição após o sucesso nos cinemas. Outro ponto relevante sobre o lançamento em home media é a qualidade técnica das versões digitais e físicas. As edições em Blu-ray e versões digitais foram remasterizadas em alta definição, com áudio Dolby Digital e DTS, garantindo que a experiência audiovisual se mantivesse imersiva e fiel à exibição nos cinemas. A atenção a detalhes de cores, contraste e efeitos sonoros fez com que os fãs pudessem reviver a Batalha de Nova York, os efeitos de Hulk e Thor, e os detalhes do Chitauri com uma clareza surpreendente. O impacto do sucesso de bilheteria e da home media de Os Vingadores também se refletiu em lançamentos subsequentes da Marvel. O modelo de reunir múltiplos personagens em um filme de evento tornou-se uma estratégia central, consolidando o conceito de universo compartilhado e abrindo caminho para sagas maiores e interconectadas. A receita combinada de cinemas, home media, merchandising e produtos licenciados estabeleceu um padrão de lucratividade que influenciou a indústria cinematográfica global. Além dos números de venda, o lançamento em home media permitiu que o público revisitasse o filme e percebesse nuances que poderiam ter passado despercebidas no cinema. Cenas de interação entre personagens, efeitos de CGI mais sutis, detalhes de bastidores e o desenvolvimento de personagens ganharam nova atenção, fortalecendo o valor cultural e de entretenimento do filme. Isso contribuiu para que Os Vingadores permanecesse relevante e comentado anos após sua estreia. Em resumo, o desempenho de Os Vingadores 2012 nas bilheterias e na mídia doméstica é um exemplo clássico de sucesso em escala global. O filme arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares mundialmente, estabeleceu recordes de abertura, manteve salas lotadas por semanas e gerou lucro substancial em home media. O lançamento em DVD, Blu-ray e versões digitais expandiu o alcance do filme, ofereceu conteúdo adicional aos fãs e consolidou seu legado dentro do universo cinematográfico Marvel. A combinação de estratégia de lançamento, qualidade do produto, marketing eficiente e fidelidade dos fãs tornou o filme uma referência para a indústria e um caso de estudo sobre como maximizar o potencial de franquias de entretenimento. Portanto, tanto no cinema quanto em mídia doméstica, Os Vingadores demonstra como um filme pode transcender seu lançamento inicial, mantendo relevância cultural, impacto financeiro e engajamento do público por anos. O sucesso global do filme não apenas fortaleceu a Marvel Studios, mas também redefiniu o padrão para filmes de super-heróis, mostrando que planejamento, execução e atenção a detalhes técnicos podem resultar em um fenômeno de entretenimento completo, lucrativo e duradouro. O papel do diretor e dos roteiristas foi fundamental para garantir que a complexidade de reunir múltiplos heróis, cada um com suas histórias individuais, não prejudicasse a coerência da narrativa. Ao mesmo tempo, eles precisaram equilibrar ação, humor, drama e efeitos visuais, criando uma experiência cinematográfica envolvente e memorável. O diretor do filme, Joss Whedon, é amplamente reconhecido por seu talento em equilibrar grandes elencos com histórias emocionalmente ressonantes. Whedon já possuía experiência em narrativas de equipe, tendo criado séries televisivas conhecidas por seu desenvolvimento de personagens e diálogos afiados. No caso de Os Vingadores, ele enfrentou o desafio de unir 6 personagens principais: Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, de maneira orgânica, garantindo que cada herói tivesse espaço para se desenvolver e que a dinâmica entre eles fosse crível.
A abordagem de Whedon, a direção do filme, foi caracterizada por atenção detalhada à construção de personagens e à interação entre eles. Ele precisava equilibrar a presença de superpoderes espetaculares e sequências de ação intensas com momentos mais sutis de drama e humor. Por exemplo, a tensão inicial entre Tony Stark e Steve Rogers foi explorada com diálogos inteligentes, expressando tanto conflitos pessoais quanto filosóficos, sem que o ritmo da narrativa fosse prejudicado. Whedon utilizou sua experiência em televisão para manter o ritmo constante e a atenção do público, mesmo em meio a cenas de ação complexas. Whedon também teve papel decisivo na coordenação das sequências de ação e na integração de efeitos visuais e CGI. A Batalha de Nova York, por exemplo, exigiu um planejamento meticuloso, envolvendo atores, dublês, efeitos práticos e animação digital. Sob sua direção, cada personagem desempenhou um papel estratégico, e as sequências foram coreografadas para que o espectador pudesse acompanhar tanto a ação individual quanto a coletiva. Whedon garantiu que a narrativa permanecesse clara, mesmo em meio ao caos visual, mantendo a atenção e a emoção. Além da direção, Whedon também contribuiu para o roteiro do filme, colaborando com outros roteiristas para criar diálogos, estrutura de história e desenvolvimento de personagens. Ele trabalhou para que cada herói tivesse sua voz própria, mantendo a fidelidade às personalidades estabelecidas em filmes anteriores. Por exemplo, o sarcasmo de Tony Stark, a ética de Steve Rogers e o dilema interno de Bruce Banner foram explorados de maneira consistente, permitindo que o público se conectasse emocionalmente com cada personagem, mesmo em um filme cheio de ação e efeitos especiais. O roteiro de Os Vingadores foi desenvolvido por uma equipe experiente, incluindo nomes que já tinham trabalhado em filmes de super-heróis e que compreendiam a necessidade de equilibrar múltiplos elementos narrativos. O desafio principal era criar uma história que justificasse a união de personagens com origens e estilos completamente diferentes. O roteiro precisava apresentar o vilão, Loki, sua motivação e a ameaça dos Chitauri, ao mesmo tempo em que desenvolvia arcos individuais para cada herói, sem sobrecarregar o espectador com informações excessivas. O desenvolvimento do roteiro envolveu várias etapas de revisão e colaboração. Inicialmente, a ideia central era reunir os heróis em um evento cinematográfico épico, mas era necessário estruturar conflitos internos, dilemas éticos e momentos de humor para criar uma narrativa equilibrada. Cada cena foi cuidadosamente planejada para servir tanto ao enredo quanto ao desenvolvimento de personagens. Por exemplo, a reunião inicial da equipe na SHIELD foi projetada para apresentar a tensão entre os heróis e estabelecer a dinâmica de grupo que se tornaria central no clímax do filme. A colaboração entre Whedon e os roteiristas também resultou em diálogos memoráveis, que misturam humor, emoção e tensão. A interação entre Tony Stark e Bruce Banner, com suas piadas inteligentes, serve para humanizar os personagens e equilibrar momentos de ação intensa. Ao mesmo tempo, as cenas entre Thor e Loki exploram conflitos familiares e dilemas morais, adicionando profundidade à narrativa. O roteiro conseguiu integrar perfeitamente esses elementos, garantindo que a história não se tornasse apenas uma sequência de batalhas, mas sim uma narrativa envolvente com múltiplas camadas. Outro aspecto importante do trabalho de Whedon e dos roteiristas foi a adaptação de personagens já estabelecidos em filme solo. Cada herói precisava manter sua identidade e características originais, mas também se integrar ao grupo de maneira convincente. Isso exigiu atenção especial à consistência do arco narrativo de cada personagem. Homem de Ferro, por exemplo, manteve seu humor e arrogância, mas também demonstrou crescimento ao aprender a trabalhar em equipe.
Capitão América precisou equilibrar sua ética rígida com decisões estratégicas rápidas, enquanto Hulk explorou seu dilema interno entre controle e destruição. A construção do vilão Loki também foi um elemento-chave do roteiro. Loki precisava ser mais do que um antagonista típico. Ele deveria ter motivações complexas, carisma e vulnerabilidade emocional. O roteiro e a direção de Whedon exploraram a relação dele com Thor, criando tensão dramática que transcende a simples batalha física. Loki manipula tanto humanos quanto alienígenas, e suas ações desafiam os heróis a encontrar soluções criativas e estratégicas. Essa abordagem transformou o vilão em um personagem tridimensional, essencial para o impacto narrativo do filme. O roteiro também abordou a temática da cooperação e liderança. Cada herói é forçado a enfrentar suas diferenças e aprender a confiar nos outros. A dinâmica de grupo é central para a narrativa, e os roteiristas enfatizaram a importância de trabalho em equipe, estratégia e sacrifício. Isso é evidenciado na batalha final em Nova York, onde cada personagem desempenha um papel específico e crucial. O roteiro garante que a vitória não dependa apenas de força ou poderes individuais, mas da combinação de habilidades e colaboração entre os heróis. A escrita também trabalhou elementos de humor de maneira estratégica, permitindo pausas narrativas em meio à ação. Whedon, conhecido por seu talento em diálogos espirituosos, incorporou momentos leves que equilibram a intensidade dramática, tornando o filme acessível a públicos diversos. Essas pausas de humor não apenas entretêm, mas também aprofundam a caracterização dos personagens, mostrando suas personalidades únicas e reações a situações extremas. Além disso, a narrativa incorporou elementos de suspense e antecipação. O roteiro cuidadosamente constrói tensão ao apresentar Loki, o Tesseract e os Chitauri, preparando o público para o clímax épico, sem revelar prematuramente os desfechos das batalhas. Cada cena de ação é estruturada para aumentar o impacto emocional, e a direção de Whedon garante que o ritmo da narrativa permaneça consistente, mantendo o público engajado do início ao fim. Outro ponto relevante é a maneira como o roteiro e a direção integram efeitos visuais e CGI na narrativa. Whedon e os roteiristas trabalharam de forma colaborativa com a equipe de VFX, para que os poderes dos heróis, a destruição da cidade e a invasão alienígena fossem não apenas espetaculares, mas também coerentes com a história. Isso permitiu que os momentos visuais reforçassem o desenvolvimento de personagens e a tensão dramática, tornando cada cena mais impactante. O diretor também teve papel fundamental na escolha do elenco e na orientação das performances. Whedon incentivou improvisações, testes de química entre os atores e ajustes nas falas para garantir naturalidade e autenticidade. Isso foi crucial para manter a interação entre personagens, especialmente considerando o número elevado de protagonistas. Cada ator recebeu instruções específicas para equilibrar seu papel individual com a dinâmica coletiva, criando uma sensação de unidade, mesmo com heróis de personalidades fortes e contrastantes. O roteiro de Os Vingadores também se destacou por conectar elementos de filmes anteriores da Marvel. Whedon e os roteiristas conseguiram incorporar referências a Homem de Ferro, Thor, Capitão América e Hulk de forma orgânica, permitindo que fãs reconhecessem continuidade, mas sem alienar espectadores que não haviam visto os filmes anteriores. Essa abordagem equilibrada fortaleceu o universo compartilhado, preparando o terreno para futuras produções e estabelecendo padrões de narrativa interconectada. Em resumo, o trabalho de direção de Joss Whedon e dos roteiristas foi decisivo para o sucesso de Os Vingadores, 2012. Eles conseguiram unir múltiplos personagens icônicos em uma narrativa coesa, equilibrando ação, drama, humor
efeitos visuais e desenvolvimento de personagens. O filme não é apenas uma sequência de batalhas épicas. Ele é uma história estruturada, com conflitos internos, arcos emocionais e resolução satisfatória. A colaboração entre direção e roteiro resultou em um filme que se tornou referência no gênero de super-heróis, tanto em termos narrativos quanto técnicos. A maneira como Whedon guiou o elenco, estruturou as cenas e integrou os elementos visuais demonstra uma compreensão profunda de cinema de equipe e storytelling visual. O roteiro, por sua vez, equilibrou múltiplas linhas narrativas, caracterizações complexas e momentos de tensão e humor, garantindo que o filme permanecesse envolvente para públicos variados. Portanto, entender o papel do diretor e dos roteiristas em Os Vingadores é essencial para compreender como o filme se tornou um sucesso crítico, cultural e comercial. A combinação de visão criativa, habilidade narrativa e gestão de produção permitiu que o filme elevasse o padrão do gênero, oferecendo uma experiência cinematográfica épica, divertida e emocionalmente satisfatória, consolidando-se como um marco no cinema de super-heróis. A conclusão do filme não é apenas uma batalha física, mas também um clímax emocional e estratégico, que reforça temas centrais como união, sacrifício e responsabilidade. A narrativa culmina na Batalha de Nova York, onde todos os Vingadores precisam trabalhar juntos para enfrentar a ameaça de Loki e seu exército alienígena, os Chitauri, que representam um perigo global. O clímax começa quando Loki abre um portal no céu de Nova York utilizando o Tesseract, permitindo que uma horda de Chitauri invada a cidade. Este portal se torna o foco central da batalha, simbolizando a ameaça externa e a urgência da situação. A ameaça não é apenas física, mas também estratégica. Se o portal não for fechado, o exército inimigo continuará chegando, tornando impossível para qualquer um enfrentar sozinho. Nesse contexto, a colaboração entre os Vingadores se torna imperativa e a narrativa coloca os personagens em posições que testam suas habilidades individuais e sua capacidade de trabalhar em equipe. O Capitão América assume o papel de estrategista, organizando civis e coordenando ataques de forma a minimizar perdas humanas. Sua liderança é crucial, pois demonstra que a batalha não é apenas sobre força, mas sobre inteligência e planejamento. Ele cria defesas improvisadas, ajuda a evacuar áreas e mantém os heróis focados em objetivos específicos. Essa abordagem reforça seu arco de personagem, um líder que valoriza a moralidade e a responsabilidade, sempre pensando no bem maior. Sua presença equilibrada contrasta com a impulsividade de outros personagens, como Hulk ou Homem de Ferro, e estabelece a dinâmica de comando da equipe. Enquanto isso, Homem de Ferro lidera os ataques aéreos contra os Chitauri, utilizando toda a sua tecnologia e armadura avançada para interceptar inimigos em voo. Suas ações são coordenadas com as de Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, criando uma coreografia complexa de combate que combina habilidades físicas, força bruta e ataques tecnológicos. Tony Stark demonstra não apenas habilidade, mas também crescimento emocional. Ele assume riscos significativos, mostrando que está disposto a colocar sua vida em perigo pelo bem da equipe e da humanidade. Hulk desempenha um papel crucial no combate corpo a corpo, destruindo veículos inimigos, veículos blindados e Chitauri em grande número. Sua força é inigualável, mas ao mesmo tempo precisa ser direcionada para maximizar impacto e evitar danos colaterais. O final da batalha mostra que sua força bruta sozinha não é suficiente. É a interação com os demais heróis que garante a eficácia do ataque. Esse equilíbrio entre poder individual e cooperação reforça o tema central do filme:
Nenhum herói, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma ameaça global. Thor, por sua vez, confronta Loki diretamente, confrontando seu irmão e ameaçando o equilíbrio de poder entre os mundos. O confronto entre Thor e Loki não é apenas físico, mas emocional, revelando a complexidade da relação entre eles. Loki representa tanto a ambição quanto a traição, e sua derrota pessoal é essencial para a resolução do conflito. A interação entre os irmãos adiciona uma camada de profundidade à batalha, mostrando que os desafios enfrentados pelos Vingadores não são apenas externos, mas também envolvem questões de lealdade, confiança e moralidade. Enquanto os heróis enfrentam os Chitauri, Viúva Negra e Gavião Arqueiro desempenham papéis estratégicos, utilizando inteligência, precisão e habilidades de espionagem para neutralizar ameaças específicas e proteger civis. Suas ações complementam o poder bruto de Hulk e a tecnologia de Homem de Ferro, mostrando que a vitória depende da diversidade de habilidades e da cooperação entre diferentes estilos de combate. Essa combinação é uma das marcas do final do filme. Cada personagem contribui de forma única para o resultado final, tornando a vitória coletiva possível. O ponto culminante da batalha ocorre quando o Homem de Ferro percebe que a única maneira de neutralizar completamente os Chitauri é destruir o portal. Ele improvisa um ataque arriscado, voando através da fenda do portal e usando seu traje para destruir o dispositivo, que mantém a abertura ativa. Esse momento é carregado de tensão e suspense, pois envolve sacrifício pessoal e risco extremo. A cena evidencia o crescimento de Stark como herói. Ele não age apenas com base em seu intelecto ou tecnologia, mas também com coragem e senso de responsabilidade. A destruição do portal provoca uma onda de efeito imediato. Os Chitauri restantes caem inertes, incapazes de continuar a invasão. O fechamento do portal simboliza o triunfo da cooperação, da estratégia e da coragem individual. Cada herói contribuiu para esse momento, e a vitória coletiva reforça o tema central do filme, que a união é mais poderosa do que qualquer habilidade isolada. A Batalha de Nova York termina de forma épica, com destruição significativa, mas sem comprometer a integridade moral ou emocional dos personagens. Após a batalha, a narrativa se concentra nas consequências emocionais e humanas do conflito. O público percebe que a vitória veio com custo e esforço, mas também com aprendizado e crescimento. Tony Stark reflete sobre a responsabilidade de suas ações. O Capitão América reafirma seu papel como líder ético, e Hulk demonstra a complexidade de sua própria natureza. Esses momentos pós-batalha são essenciais para amarrar os arcos individuais e preparar o terreno para os filmes futuros dentro do universo cinematográfico Marvel. O final também estabelece ligações com o futuro do universo compartilhado da Marvel. A vitória sobre Loki e os Chitauri não resolve todas as ameaças, mas estabelece a necessidade de continuidade e vigilância. Nick Fury, diretor da SHIELD, atua como mentor e coordenador estratégico, reforçando a ideia de que a proteção da Terra exige planejamento contínuo e colaboração entre os heróis. Essa abertura deixa espaço para sequências e novos desafios, conectando o final de Os Vingadores a uma narrativa maior e interconectada. Outro elemento do final que merece destaque é a sutileza de humor e leveza. Mesmo em meio à destruição e perigo iminente, os roteiristas e o diretor mantêm momentos de alívio cômico, como interações entre personagens que humanizam a equipe. Essas pausas não diminuem a intensidade da batalha, mas equilibram o ritmo e permitem que o público se conecte emocionalmente com os heróis. Essa combinação de humor e tensão é característica do estilo de narrativa do filme e contribui para a experiência memorável do final. O desfecho emocional é reforçado pela cena em que os heróis refletem sobre suas conquistas e desafios.
Cada personagem recebe momentos individuais que destacam sua evolução ao longo do filme. Hulk, por exemplo, é mostrado como alguém capaz de controlar sua fúria e usar seu poder de forma estratégica. Tony Stark demonstra maturidade emocional e consciência de responsabilidade. Capitão América reforça sua ética e capacidade de liderança. Esses momentos garantem que o final não seja apenas uma vitória física, mas também um triunfo narrativo e emocional. O fechamento da narrativa também inclui elementos de continuidade e construção do universo Marvel. Referências sutis, como o Tesseract sendo levado para análise e Loki sendo contido, preparam o público para futuros filmes e arcos narrativos. Isso garante que o final de Os Vingadores funcione tanto como conclusão, quanto como ponte para eventos futuros, mantendo a coesão do universo compartilhado e aumentando a expectativa para as sequências. Além disso, o final destaca a importância da diversidade de habilidades e personalidades dentro da equipe. Cada herói contribui de maneira única para a resolução do conflito, reforçando a ideia de que a força de um grupo reside em suas diferenças. Essa mensagem é transmitida de maneira clara e impactante, tornando o final não apenas espetacular visualmente, mas também significativo do ponto de vista narrativo. Do ponto de vista técnico, o final do filme é impressionante. A combinação de efeitos visuais, CGI, coreografia de ação e trilha sonora cria uma experiência cinematográfica imersiva. Explosões, destroços, raios e impactos de energia são todos integrados de forma a transmitir a magnitude da batalha, mantendo ao mesmo tempo a clareza narrativa. Cada detalhe visual é pensado para reforçar a emoção, o perigo e a grandiosidade do momento, tornando o final épico e memorável. O desfecho também reforça o crescimento da equipe. Antes da batalha, os heróis eram indivíduos com conflitos internos e desconfianças mútuas. Ao final, eles se tornam uma unidade coesa, capaz de enfrentar ameaças muito maiores do que qualquer um poderia enfrentar sozinho. Esse arco de desenvolvimento é central para a narrativa e dá ao final uma profundidade emocional que vai além da ação visual. Em resumo, o final de Os Vingadores 2012 combina ação épica, estratégia, emoção e desenvolvimento de personagens de forma equilibrada e eficaz. A Batalha de Nova York é o clímax físico e narrativo, enquanto a resolução emocional e estratégica reforça temas centrais como colaboração, responsabilidade e coragem. O fechamento também prepara o terreno para futuras histórias, conecta o filme ao universo Marvel mais amplo e mantém o público engajado para novas aventuras. O sucesso do final se deve à habilidade da direção e do roteiro em equilibrar múltiplos elementos: ação intensa, efeitos visuais impressionantes, humor, drama e crescimento de personagens. Cada herói desempenha um papel essencial, e a vitória é resultado da união de esforços, mostrando que a cooperação é mais poderosa do que habilidades individuais isoladas. Ao mesmo tempo, o final consegue transmitir emoção e relevância narrativa, garantindo que o filme permaneça memorável para o público, mesmo anos após seu lançamento. Portanto, o final de Os Vingadores não é apenas a conclusão de uma batalha, mas um exemplo de narrativa épica e bem estruturada no cinema de super-heróis. Ele oferece um equilíbrio entre ação, emoção e desenvolvimento de personagens, ao mesmo tempo em que conecta a história a um universo maior e estabelece padrões para futuras produções do gênero. É um final que celebra a força da equipe, a importância da estratégia e a coragem individual, deixando uma marca duradoura no público e consolidando o filme como um marco cultural e cinematográfico. Composta por Alan Silvestri, a música complementa a narrativa de forma magistral,
criando identidade sonora própria para os heróis e para os momentos de tensão, batalha e triunfo. A BGM não se limita a ser apenas um acompanhamento, ela se torna uma extensão do filme, guiando as emoções do público e reforçando a grandiosidade das cenas. Desde as primeiras cenas, a trilha sonora estabelece a sensação de urgência e mistério. Silvestre utiliza instrumentos de orquestração clássica, combinando cordas, metais e percussão para criar um clima de expectativa. A abertura do filme, com Loki e o Tesseract, é marcada por acordes tensos que indicam a ameaça iminente, enquanto sutis motivações melódicas antecipam a ação que está por vir. Esses elementos musicais ajudam a construir a tensão narrativa antes mesmo do primeiro confronto físico. Quando os heróis começam a se reunir, a trilha sonora muda sutilmente para refletir a dinâmica de equipe. Silvestre cria temas distintos que representam os Vingadores, mas também combina essas melodias em harmonia, refletindo a união crescente da equipe. Por exemplo, elementos heróicos do tema de Capitão América se misturam a riffs de metais que lembram Thor, enquanto efeitos eletrônicos sutis evocam a tecnologia de Homem de Ferro. Essa fusão musical ajuda o público a perceber que, embora cada herói tenha sua individualidade, eles agora fazem parte de um conjunto coeso. Nos momentos de batalha, como a invasão de Nova York, a trilha sonora se torna intensa e pulsante. Percussões rápidas, cordas aceleradas e metais poderosos acompanham a coreografia das cenas, destacando a velocidade e o impacto de cada ataque. Silvestre equilibra tensão e clareza, garantindo que o público sinta o perigo sem que a música sobreponha a ação. Cada herói recebe destaque musical em momentos específicos, como Hulk destruindo veículos, Thor conjurando raios, ou Homem de Ferro voando e atacando, reforçando a importância de cada personagem na narrativa. Além das cenas de ação, a BGM também acompanha momentos emocionais com sutileza. Silvestre utiliza cordas suaves e melodias envolventes em cenas de diálogo ou tensão emocional, como conflitos internos entre os personagens ou interações familiares, como a relação entre Thor e Loki. Essas escolhas musicais permitem que o público se conecte emocionalmente, criando uma experiência audiovisual completa. A trilha sonora de Os Vingadores combina perfeitamente grandiosidade e emoção. Ela reforça o ritmo da narrativa, diferencia personagens, amplifica a tensão das batalhas e dá destaque aos momentos de união da equipe. Alan Silvestre conseguiu criar uma identidade sonora memorável, reconhecível e épica, que não apenas acompanha, mas intensifica a experiência cinematográfica. Em resumo, a BGM de Os Vingadores é um componente essencial do filme, contribuindo para a construção da atmosfera épica, a caracterização dos heróis e a intensidade das batalhas. É uma trilha sonora que equilibra ação e emoção, reforçando a narrativa e tornando cada cena mais envolvente para o público.